Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando do zero a como criar este dashboard em Excel para o controle das ordens de serviço. Pode ser sua, da sua empresa, da sua consultoria, tá? Então tudo que envolve ordem de serviço, esse dashboard ele vai te ajudar. No primeiro comentário fixado estará o link para o perfil do meu LinkedIn. Então caso você queira me adicionar, é só ir no primeiro comentário fixado, clicar no link e me mandar o convite que eu irei te aceitar, tá? Como que este dashboard que a gente vai criar do zero, ele está funcionando, tá? Eu tenho o tempo médio em dias para encerrar uma ordem de serviço. Mostra aqui para mim o total de ordens de serviço aberta até aquele momento, a quantidade de ordens de serviços que estão sendo abertas por mês, a quantidade de ordens de serviço por status, então se já foi concluída, se está em atraso, se está em planejamento, se está congelada. Qualquer que seja os status que você cadastrar, vai aparecer aqui nesse gráfico. A análise por tipo de serviço. Então aqui tem ordem de serviço mecânica, elétrica, serviços gerais, tá? Então aqui vai me mostrar de qual categoria, né, de qual tipo de manutenção mais se abrem OS, tá? E aqui a top 5 OS mais demoradas em dias pelo ID da OS, tá? Aqui nos filtros eu posso filtrar por ano, posso filtrar por mês, tá? Posso filtrar por número de OS, posso filtrar por tipo de manutenção e posso filtrar se foi as OS planejadas e as OS não planejadas, né? Que acabou estourando a bomba ali, beleza? Feito essas explicações iniciais, eu vou pedir para que você abra o seu Excel, uma planilha em branco, pois a gente vai começar do zero, beleza? Então, ao abrir o seu arquivo em Excel, você vai criar uma nova aba, vai chamar essa aba de base, tá? E nessa base você vai escrever essas colunas aqui, né? Aqui eu estou utilizando da coluna A até a coluna K, ok? E o que você vai ter nessas colunas? Na coluna A, o número da ordem de serviço, que seria o ID dela. Na coluna B, a descrição, aqui você vai digitar uma descrição genérica, tipo, trocar rolamento, trocar relé, ajustes no motor, trocar engrenagem tal, entendeu? Aqui no tipo C, você vai colocar, né, dentre as opções de cadastros, que tipo de manutenção é aquela. Se é elétrica, se é mecânica, se é serviços gerais, qual que é o tipo de manutenção. Depois você vai responder se foi planejado ou não, então você vai criar essa coluna, o local de atendimento, a data da solicitação da OS, que ela foi aberta, e a data do atendimento onde o serviço foi executado. O status, né, se está concluído, se está em andamento, se aquilo ainda está planejado, né? O ano, mês e a duração da OS. Então você vai precisar dessas colunas, basta que você saia escrevendo, né? Assim, ó, número OS, depois descrição, você vai pro lado, ó, tipo de manutenção, tá? Sem dificuldade, beleza, pessoal? Então você pode pausar o vídeo e ver esses nomes aqui e criar nessa mesma ordem, tá bem? Depois que você fez isso, você precisa transformar esse intervalo em uma tabela, tá? Isso vai facilitar posteriormente as atualizações e o preenchimento. Então, como é que funciona? Eu vou vir aqui, tá? Você poderia vir aqui em qualquer uma das colunas, mas eu vou utilizar o número de OS como padrão. Você vai clicar debaixo, né, da palavra número OS. Você vai vir em inserir, tabelas, e você vai vir aqui em tabela, tá? E vai dar um clique. Ele vai abrir essa pequena caixinha, vai mostrar a seleção, tá? Se não tiver selecionado direito, você clica aqui e seleciona, tá? Ó, e recolhe. E aí você marca essa opção, minha tabela tem cabeçalhos. Dá um clique e ok, beleza? Vou tirar aqui o filtro e prontinho. Agora o seu intervalo virou uma tabela. Depois disso, pessoal, a gente vai começar o preenchimento, tá? Você não precisa inicialmente preencher com coisas verdadeiras, você pode preencher com coisas fictícias para fazer um teste, tá? Então você vai colocar o número de OS, tá? O ID pode ter número, pode ter letra, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, o número OS 102, beleza? E aí você vai colocar uma descrição, tipo, trocar rolamento. Aqui tá bem genérico, você poderia ser mais específico. Só não recomendo que você faça uma redação do Enem aqui, né? Apenas uma descrição bem curta. Depois, pessoal, a gente vai precisar, deixa eu deletar isso aqui, a gente vai precisar colocar o tipo de manutenção, tá? Como talvez essa planilha ela rode por várias pessoas, a gente quer manter uma padronização da escrita. Como assim? Veja que, por exemplo, eu opte por colocar aqui no tipo de manutenção o seguinte, ó, manutenção mecânica, beleza? E aí o próximo cidadão, ele escreve man mecânica. E o outro escreve
mecânica. Se eu tentar estourar isso aqui num gráfico no Excel, ele vai entender que isso aqui são três coisas diferentes, quando na realidade as três coisas são a mesma coisa. Então eu preciso padronizar a escrita. Então eu quero que todas fiquem como manutenção mecânica, ou só como mecânica, ou só como uma mecânica. Você que vai escolher. Para evitar esse tipo de escrita diferente, a gente usa um recurso no Excel chamado validação de dados, que nada mais é que uma caixinha que a pessoa só vai poder escrever as opções, né? Escrever não, ela só vai poder escolher as opções que estão dentro dessa caixinha, tá? E para facilitar isso, eu recomendo que você crie uma nova aba no Excel chamada Cadastro, tá? E nessa aba Cadastro, pessoal, você vai colocar essas 4 colunas aqui, ó. Tipo de manutenção, local atendimento, status e foi planejado. Veja que essas colunas que estão aqui, essas colunas também estão aqui na nossa base. Então, pessoal, todas essas colunas aqui, elas vão ter as opções restritas a essa lista que você está escrevendo aqui. Então, depois que você cria a sua aba cadastro, pessoal, é bem simples. Ó, escolhe uma coluna a seu gosto e escreve lá, ó, tipo de manutenção, tá? Ó. E aí você começa a escrever, ó, para baixo, ó. Opa, faltou espaço aqui, ó. Você coloca lá, civil, mecânica, né? Opa, civil, não tem problema, mecânica, aí vem elétrica, aí vem outros, aí eu posso colocar serviços gerais, certo? A lista que você quiser, ok? Você vai fazer isso também para o local de atendimento, para o status e para o foi planejado, mas vamos com calma. A primeira coisa que eu vou precisar escolher então é o tipo de manutenção, certo? Então eu vou vir em dados, clico na célula, clico em dados, vem em ferramenta de dados e eu clico em validação de dados. Em validação de dados, eu vou vir aqui em configurações e aqui no permitir, ó, eu tenho essa setinha para baixo. Eu vou dar um clique. E aqui eu vou vir em lista. Em lista ele vai pedir para eu escolher a fonte, ou seja, da onde que você vai retirar essa lista aqui, tá? E o que eu vou fazer, pessoal? Vou vir aqui em fonte e vou clicar nessa setinha aqui. Quando eu clicar nessa setinha, ele vai pedir para eu escolher o local onde está a lista. Então, eu vou lá em cadastros e seleciono o tipo de manutenção. Só que veja o seguinte detalhe. Eu posso selecionar apenas essas opções que estão preenchidas ou eu posso deixar um espaço em branco. Qual que é a diferença? Eu vou demonstrar para vocês. Ó. Se eu escolho apenas os itens que já estão preenchidos, recolhido ok, o que vai acontecer? Exatamente as opções que estão escritas lá já vão aparecer aqui. Só que porventura depois, caso eu queira adicionar mais uma opção aqui, eu vou chamar ela de teste 1, por exemplo, veja que não aparece aqui. Para evitar isso, o que eu recomendo? Eu vou clicar novamente em validação de dados, vou clicar lá e vou selecionar de novo. Eu recomendo que você selecione algumas células em branco, tá? Pelo menos aqui até a 10, mais ou menos, ó. Porque se depois você quiser cadastrar mais coisa, você já vai ter esse espaço. Ó, veja que eu deixei as linhas em branco, ó. Vou recolher e vou dar OK. A palavra teste está ali. Se eu voltar lá e escrever, por exemplo, vídeo, ó, o vídeo estará lá, beleza? Eu vou deletar esses dois aqui e vou seguir o fluxo, beleza? Então, prontinho, ó. Eu tenho aqui as opções que eu escrevi lá e mais espaço em branco, caso eu queira depois escrever mais opções, tá? A nossa próxima coluna, pessoal, é o foi planejado, tá? Vou seguir o mesmo padrão. Eu vou clicar na célula, dados, validação de dados, configurações, permitir. Vou vir aqui em lista, clicar na setinha, ir lá no cadastro e procurar onde eu coloquei o foi planejado. Sim, não. Né? Sim, não, acho que já é o suficiente, mas se você quiser deixar espaço em branco, você pode deixar, tá? Então, ó, tipo de manutenção, pô, isso aqui, manutenção mecânica, e aqui, sim, foi planejado. Local de atendimento, ou seja, onde que foi feita esta ação, né, esta manutenção. Novamente, clico aqui nessa na célula do local de atendimento, venho em dados, validação de dados, permitir aqui eu vou vir em lista, clico na setinha e vou lá no meu cadastro. Local de atendimento, aqui com certeza eu vou deixar mais espaço, porque conforme as manutenções forem acontecendo, muito provavelmente eu vou ter que cadastrar mais itens aqui. Recolho e dou OK. Então vamos lá, ó. OS 102, trocar rolamento, é um tipo de manutenção mecânica, foi algo planejado e o local de atendimento foi, por exemplo, a produção, alguma máquina da produção, tá? Bacana. Aí, pessoal, eu tenho aqui agora duas colunas que eu vou ter que preencher elas mesmo sem essas caixinhas, né? Igual eu fiz com o número da OS e a descrição. Então, qual que foi a data que foi solicitada aquela manutenção? Dia 1/7/2021. Beleza. Enquanto a sua ordem de serviço não for atendida, a gente não coloca a data do atendimento.
beleza? Porque ainda não foi atendido. Mas depois de ser atendido, você coloca, né? O problema foi resolvido. Ah, foi resolvido no dia 5/7/2021, beleza? Status, pessoal. O status, ele também é fruto da aba cadastro, tá? Os status que eu utilizei aqui, pessoal, foi o aberto, cancelado, concluído, concluído em atraso, em análise, em andamento, programado e vencido. Pode ser muito, pode ser menos. Quem vai definir os status é você, beleza? Então, você vai escrever status em algum lugar e digitar a lista que você deseja, ok? Então, eu clico aqui na célula do status, venho em dados, validação de dados, clico aqui em lista, clico na setinha, vou lá no cadastro e seleciono os status. Vou deixar alguns espaços em branco, caso eu queira cadastrar mais status depois e recolho, beleza? E aqui no status eu vou colocar como concluído, beleza? Beleza. Agora, pessoal, até esse momento a gente não utilizou ainda nenhuma função, certo? A gente escreveu aqui manualmente, utilizou um recurso aqui de validação de dados e bacana, tá? Só que agora a gente vai utilizar algumas funções, tá? Por quê? Porque no nosso Dash, pessoal, a gente vai querer filtrar por mês e por ano. E vamos querer também que os meses apareçam nos gráficos, né? Então, tipo, quantas OS estão sendo abertas por mês, tá certo? O que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho que trazer o ano e o mês aqui, tá? E para isso eu vou utilizar algumas funções. A data que eu vou utilizar como referência para trazer o ano e o mês é a data da solicitação da OS. Ou seja, o momento que a pessoa abriu um chamado, entrou no sistema, entrou em contato com você, tá? Então, como é que eu trago o ano, pessoal? Existe uma função no Excel chamada ano, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, igual ano, e vou abrir o meu parênteses. Quando eu abrir o meu parênteses, pessoal, ele vai perguntar número sério, ou seja, qual que é a data que você quer que eu retire apenas o ano. Nesse caso, eu vou pedir a data de solicitação, tá? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Veja que ele trouxe a data de solicitação. O ano da data de solicitação. Só que se eu deletar essa data, pessoal, ele traz esse ano de 1900, que ele entende que isso aqui é como se fosse um, tá? Então, enfim, tem uma explicação para isso, mas ele traz o ano de 1900, ok? Para evitar isso, pessoal, eu preciso que quando essa célula aqui estiver vazia, aqui não apareça nada. Mas, Matheus, eu preciso mesmo digitar essa função? Necessariamente não, pessoal. Só que o que acontece? Como às vezes tem muitos colegas de trabalho que não têm tanta afinidade com Excel, eles às vezes acabam preenchendo até aqui, por exemplo, esquece de colocar a data. Isso aqui pode estourar no seu gráfico, vai ficar feio. Então a gente está evitando alguns problemas, tá? Então, ó, onde eu escrevi a função ano, eu preciso colocar uma função C para falar, olha, quando a data de solicitação estiver vazia, deixe essa célula aqui vazia. Agora, quando não estiver vazia, aí sim você puxa o ano, certo? Então, antes da palavra ano, eu vou digitar a função C, né, SE, e vou abrir o meu parênteses, tá? E vou falar o seguinte, ó, se a data de solicitação for igual a vazio, como que representa o vazio na função C, né? Abre aspas duplas e fecha aspas duplas, tá? Então, se a data de solicitação for igual a vazio, ponto e vírgula. Aí ele vai perguntar, então, se aquela condição que você falou for verdadeira, ou seja, se a data de solicitação for igual a vazio, o que eu devo fazer? Você deve deixar a célula vazia. Então, você abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Beleza? Aí, ponto e vírgula. O valor se falso. Então, se aquela condição lá da data de solicitação for igual a vazia for falsa, ou seja, tiver algo preenchido, o que eu faço? Aí sim você executa a função ano, beleza? Fecho aqui o meu parênteses e dou Enter. E aqui eu tenho o ano. Quando eu deixar a data de solicitação aqui limpa, o ano também fica limpo. Bacana? E eu vou trazer o mês, tá? O mês, ele vai seguir a mesma lógica, só que, para não dificultar tanto, né? Porque às vezes você conhece um pouco mais de Excel, conhece um pouco menos, o que você pode fazer para facilitar aqui, né? Você pode criar uma nova coluna, dessa forma, e colocar o nome dessa coluna de N mês, tá? Aí o que você vai fazer? Ó? Nessa N mês, você vai utilizar uma função no Excel chamada mês. Então, igual mês, e vai apontar para a data de solicitação. Vai fechar parênteses e vai dar Enter. Ele trouxe o mês, só que ele trouxe esse mês como um número. Para muitas pessoas, isso já é o suficiente, mas é legal que nos gráficos e na segmentação apareça o nome do mês, certo? E aí a gente ainda vai encontrar outro problema. Por quê? Porque quando a data de solicitação ela estiver vazia, aqui aparece o número 1, tá?
Então, eu preciso utilizar essa mesma função C que eu utilizei no ano para N mês. Então, antes do meu mês, eu vou novamente, ó, função C, abro o meu parênteses. Se a data de solicitação for igual a vazio, ponto e vírgula, deixe vazio. Ponto e vírgula. Se isso for falso, aí sim você executa a função mês, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Agora, quando a data de solicitação estiver vazio, ano e N mês ficam vazio. E agora, o que eu faço para trazer o meu mês? Vou utilizar a função procv. Então, aqui na minha aba cadastro, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar N mês, certo? Vou copiar aqui esse preenchimento preto, né, ó. E vou colocar do número 1 ao número 12, né? Então, ó, 1, né, 2, depois seleciono os dois e puxo para baixo. Vamos ter que digitar tudo, né? E aqui ao lado eu vou abreviar, né? Você pode escrever mesmo de fato janeiro, fevereiro, mas eu vou utilizar a versão abreviada, que é o Jan, né? E se eu puxar aqui para baixo, ele já identifica e traz para mim, ó. Então aqui é o mês, certo? Agora que eu tenho o número do mês, tá? E essa tabelinha auxiliar aqui, com o nome do mês aparecendo, eu vou executar a função procv. Então, aqui na onde está o mês, eu vou digitar igual procv, valor procurado, N mês, ponto e vírgula, cadastros, e seleciono aquela tabelinha que a gente acabou de criar. Para evitar problemas, eu vou travar esse intervalo. Como é que se trava o intervalo, Matheus? Ó, você vai selecionar as células que ele identificou aqui, que nesse caso é de I1 até J13, então seleciona lá com o mouse, ó, e aperta F4. Ele vai criar esses cifrões aqui, pronto, está travado o seu intervalo, ele não se mexe. Ponto e vírgula. Qual coluna eu quero? A coluna 2, se eu quero trazer o nome do mês. E ponto e vírgula. Que tipo de intervalo que eu quero? Correspondência aproximada ou exata? Nesse caso, eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Certo? Opa, o erro foi aqui, ó. Ao invés de eu colocar a coluna 2, eu coloquei a coluna 22, né? Acabei digitando um 2 a mais. E dou Enter. Agora sim. Então, novamente, ó. Valor procurado, N mês, matriz tabela. Essa tabelinha que você acabou de colocar. Qual coluna que você quer trazer? É essa coluna 2 aqui, que é onde tem o nome do mês, e o intervalo é o falso, beleza? E aí eu tenho o mês. Só que, quando a data de solicitação está vazia, aqui aparece um erro, tá? Para tirar esse erro, eu não vou utilizar a função C, agora eu vou utilizar, sim, uma função C, mas não a C que nós utilizamos aqui para o ano e para o mês. A gente vai utilizar agora a função se erro. Então, ó, antes do meu procv aqui, eu vou escrever a função se erro, tá? Ó, então é SEERRO, beleza? Aí você abre o seu parênteses. E o que a função se erro ela vai perguntar para a gente? Ela vai perguntar duas coisas. Qual que é o valor e o que acontece se esse valor que você escolheu der um erro nele? O valor ele vai ser a função procv, porque ele que está trazendo aqui o meu resultado. Agora, se der erro, o que acontece? Então, vou lá no final do meu parênteses, vou dar ponto e vírgula, ele vai mudar o argumento. Ó. O que acontece se der um erro, tá? Eu vou optar para que fique vazio, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir aspas duplas e vou fechar aspas duplas. Fecho parênteses e dou Enter. Agora, quando a data da solicitação estiver vazia, tudo fica vazio, beleza? Duração da OS, tá, pessoal? Existem diversas funções para trazer a diferença entre dias, tá? Várias funções, tá? Mas eu vou utilizar uma basicona, tá? Mas você pode também utilizar outra, ok? O que eu vou fazer para trazer a duração da OS? Ó? Igual data do atendimento menos a data da solicitação. Ele traz aqui a quantidade de dias que demorou para atender aquela OS. Só que aqui a gente vai enfrentar um pequeno problema. Por quê? Se a data do atendimento estiver vazia, ela vai trazer esse erro, beleza? Então veja, lembra que no início eu falei que você só vai colocar a data do atendimento depois que você tiver concluída a atividade? Então, em muitos casos, essa data do atendimento ela vai ficar vazia. Eu não posso ter esse erro aqui, tá? Para evitar esse erro, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Vou utilizar a função se com a função ou, tá? Então, ó, vou começar isso ó, do início, tá? Então, ao invés de eu colocar direto ali minha duração da OS, eu vou começar do início. Então, igual se, abro parênteses, certo? Deixa eu trazer aqui os argumentos para vocês. Ó. Então, ó, se e vou colocar o ou, tá? Então, eu abri o se
e dentro do se eu abri o ou. Então, eu vou falar o seguinte, ó, se a data da solicitação aqui for igual a vazio, tá? Ou, aí eu vou dar o ponto e vírgula, a data do atendimento for igual a vazio, fecha o parênteses. Quando eu fechar esse parênteses, eu vou estar encerrando a função ou. Então, estou colocando a condição na função C, que é o seguinte, ó. Se a data de solicitação for igual a vazio ou a data de atendimento for igual a vazio, fechei a função, ponto e vírgula. O que acontece se ou a data de solicitação ou a data de atendimento for igual a vazio? Eu quero que a duração da OS fique vazio, tá? Então, abro aspas duplas e fecho aspas duplas. Ponto e vírgula. Agora, o que acontece se essa informação for falsa? Tá? Aí eu quero que você execute aquela conta de menos. Então, eu vou selecionar a data do atendimento menos a data da solicitação. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Agora, olha o que acontece. Se a data do atendimento estiver vazia, a duração da ordem de serviço fica vazia. Se porventura você colocou a data de atendimento, mas não colocou a data de solicitação, a duração da OS fica vazio. E se ambos aqui estiverem vazio, a duração da OS fica vazio. Beleza? Então, veja. As nossas funções chegaram ao fim. Agora, Matheus, como que eu executaria um novo cadastro, né? Então, veja, a linha 1 é onde nós temos os títulos e a linha 2 é onde nós temos as primeiras informações. E eu vou fazer um novo cadastro aqui na linha 3. Então, vou começar ó, clicando na célula do número da OS, vamos supor que essa é a OS 103. Ó. É só eu dar Enter para ir para baixo, né? Ou apertar o Tab, na verdade, 103 dá Enter mesmo, tá? O Tab não está indo, não. E aí você vai colocar a descrição. Trocar novamente um rolamento, beleza? Vai indo para o lado. Tipo de manutenção, manutenção mecânica. Foi planejado? Opa, essa não. Qual que foi o local de atendimento? Foi lá na produção. Data da solicitação, do 2/7 de 2021. Qual que foi a data do atendimento? Opa, não aconteceu ainda. Qual que é o status? Isso aqui está em andamento, ou seja, não foi concluído, mas o pessoal lá já está trabalhando. Como eu ainda não tenho a data de atendimento setada aqui, a duração não aparece. Depois que você concluir, concluiu no dia 6/7 de 2021. Já apareceu a duração da OS, você muda aqui o status para concluído, beleza? E aí você executou um novo cadastro, beleza? Então eu mostrei isso aqui para vocês. Ó. Ensinei a criar a base, ensinei as funções e ensinei a dar continuidade nos cadastros, que esse é um dos objetivos da planilha, tá? Depois que a base está construída, pessoal, a gente vai construir o nosso dashboard, tá? Só que antes do dashboard, a gente tem que colocar o local, né? Onde a gente vai colocar esses gráficos. Aí, o que eu vou ensinar aqui para vocês? A como montar essa estrutura aqui. É bem de boa, tá, pessoal? O que você vai fazer? Você vai criar uma nova aba, vai chamar ela de Dash, tá? E vai vir aqui em Dashboard, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai no Google, Pixabay, ou, enfim, alguma imagem que esteja aí na rede da sua empresa e vai trazer ela para o Excel, beleza? Nesse caso, eu optei por essa imagem aqui, que tem a ver com manutenção, tá? Tranquilo. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou colocar lá ao fundo dela uma espécie de um filtro, tá? Então, eu vou vir aqui no Dash, página inicial, inserir, formas, retângulos, certo? E vou abrir um retângulo. Abrir um retângulo. Retângulo tá azul, azul não é uma cor legal, Matheus, tudo bem. Então eu clico sobre o retângulo, formatar, preenchimento de forma, eu vou escolher a cor preta. Pode ser branca, pode ser a cor que você quiser, vou optar pela cor preta. Venho novamente em preenchimento de forma e venho aqui em mais cores de preenchimento. Aí eu tenho personalizar e eu tenho o padrão, eu vou vir no padrão. Quando eu estiver aqui no padrão, eu tenho uma barrinha aqui chamada transparência, tá? E aí, conforme eu for aumentando essa barrinha, vai aumentando a minha porcentagem e a minha cor ela vai ficando mais transparente, tá? Eu recomendo que você deixe aqui algo entre torno de 30% a 40%, ó. E aí você vem aqui e dá OK, certo? A partir desse momento eu consigo enxergar, né, com um pouco mais de nitidez a minha imagem ao fundo, ok? Agora, novamente eu vou vir em inserir, vou vir em formas e vou pegar um novo retângulo, tá? E eu vou abrir esse retângulo mais ou menos aqui, ó. Certo?
Você vai escolher a cor que você quiser. Eu vou vir aqui em formatar, preenchimento de forma e vou colocar a cor branca. Contorno de forma, vou colocar a cor preta para que ele fique com um contorno preto. Ok? Beleza. Por isso ser uma forma, pessoal, eu posso digitar lá dentro. Então veja. Eu vou dar 2 cliques e vou escrever aqui o que essa forma representa para mim. Que nesse caso aqui são os filtros, tá? Matheus, eu não estou conseguindo enxergar nada. Por quê? Porque a letra que está lá dentro é uma letra branca e o fundo é branco, você não vai conseguir enxergar nada. Então você tem que selecionar esse texto, página inicial, vem aqui no onde muda a cor e pronto. Ó. Centraliza, aumenta o tamanho, negrito. Prontinho. Depois que você fez essa primeira edição, você vai reparar que existe aqui 6 espaços reservados, certo? Então a gente tem que criar esses 6 espaços reservados. Então como é que eu faço? Ó, clico sobre a forma, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou redimensionando. Ah, eu quero 2 cartões. Beleza. Criou o primeiro, Ctrl+C, Ctrl+V, criou o segundo. Né? Ctrl+C, Ctrl+V em algum cartão, ó, aumenta aqui o tamanho. Opa, aqui já não é, aqui já é o gráfico, certo? Então Ctrl+C, Ctrl+V nele é o segundo gráfico. Agora seleciona os dois, Ctrl+C, Ctrl+V, você criou todos os gráficos. E agora você sai alterando os nomes, né? Então, ó, aqui é o KPI1, né? Aqui é o KP2, aqui é o gráfico, aqui é o gráfico 2, né? Aí você vai dando, né, ao invés de dar esses nomes genéricos, você dá de fato o nome a qual esse cartão representa, a qual esse gráfico representa. Pode copiar exatamente igual aqui aos meus, né? Só pausar o vídeo e sair colocando da maneira que você quiser. Caso você queira também colocar ícones, eu vou te mostrar aonde busca alguns ícones, ok? Bom, pessoal, para pegar logos para dashboards, eu gosto de utilizar esse site chamado Logomark, tá? É logo, normal, L-O-G-O, mark de makr.com, tá? Então, ao entrar nesse site, pessoal, ele tem aqui uma barra de pesquisa onde existe muitos ícones, tá? Só que é legal que você busque aqui o nome do tipo de ícone que você quer em inglês, tá? Então você pode ir no Google Tradutor, não sei como é que escreve calendário. Então, você vem aqui, né? Pronto, tá, é calendário, beleza. Você copia e cola lá, ó, e dá Enter, né? Tem várias opções de calendário. Ah, poxa, gostei dessa. Aqui, pelo menos é o meu lado direito, né? Você pode mudar a cor, né? Você pode colocar aqui também o padrão HEX da cor, tá? Que ele traz certinho. E depois que você fez tudo isso, basta que você clique aqui no disquetezinho e escolha essa opção No Thanks Download Low Resolution File, certo? E aí você executou o download de um ícone, tá? Que não tem fundo branco, né? Ele é PNG e na cor que você acabou optando por escolher aqui ou a cor mesmo que veio de fábrica, que nesse caso aqui é a cor preta, ok? Depois que você escolheu os seus ícones, caso você tenha escolhido algum, você vem aqui em inserir imagens de dispositivo, procura no seu computador aonde que você salvou essa imagem e traz para dentro do Excel, ó. Prontinho. Basta que você saia redimensionando e coloque, por exemplo, onde você quer, tá? Vamos supor que você queira aqui. Para que a imagem fique junto com a forma, onde você vai colocar o gráfico, você clica sobre a forma, segurando o Ctrl, clica sobre o ícone, botão direito, agrupar e agrupar. Prontinho, pessoal. Te ensinei o padrão de como criar o local para você colocar aí os seus gráficos, ok? Agora eu vou deletar isso aqui porque o meu já está pronto. Bacana? Bacana. Então vamos lá, pessoal. Agora que você criou o seu local, você vai vir na sua base, certo? E o que você vai estar fazendo, pessoal? Você vai clicar na base, né? Vai vir em inserir, tabela dinâmica, e vai optar por essa opção aqui, ó, nova planilha, para ele criar uma nova aba, e vai dar OK, tá? Prontinho. Essa nova aba, eu vou chamar ela de auxiliar. Bacana? Bacana. Caso esta janela não esteja aparecendo aqui para você, ó, clica sobre a tabela dinâmica, analisar, vem aqui em mostrar, né? Lista de campos vai estar desmarcada, você clica e ela aparece. Eu vou seguir, pessoal, a ordem, tá? Qual que é a ordem, Matheus? Qual que é o meu primeiro indicador? Tempo média em dias, tá? Então vamos lá na nossa base, ó. Onde que eu tenho o tempo de duração de cada ordem de serviço? Na duração da OS, que é a nossa última coluna, certo? Então eu vou vir aqui na aba auxiliar e vou procurar essa coluna, duração da OS. Eu vou jogar ela em valores, tá? Aqui em valores, a primeira coisa que ela aparece pra gente é
uma soma. Então ele está somando. Nesse caso aqui, ó, tá dando 8, porque uma OS durou 4 dias, a outra também durou 4. Nesse caso, eu não quero uma soma, eu quero uma média. Então eu vou clicar com o botão esquerdo, é o botão esquerdo, não é o direito, é o esquerdo, aqui em soma, configurações do campo de valor. E aí eu tenho várias opções aqui, contagem, média, máximo, mínimo, produto, tá? Eu quero que seja uma média, e eu dou OK, beleza? Outra coisa que eu posso fazer aqui também nessa tabela dinâmica é dar botão direito, opções da tabela dinâmica, tá? E aqui, ó, em formato, para células vazias, mostrar o número 0, tá? E dá OK, caso aqui não apareça nada, beleza? E aí você deixa dessa forma. Bacana, pessoal. Só que outra coisa muito legal da gente fazer também, quando a gente trabalha com as tabelas dinâmicas, é a gente nomear elas. Por quê? Porque depois eu vou ter que colocar as segmentações, se eu não dou o nome, ele vai ficar como tabela dinâmica 1, 2, 3, eu nem vou saber do que se trata, tá? Então como é que eu renomeio? Aqui no meu dashboard, eu sei que esse cartão vai se chamar tempo médio em dias. Então vou dar Ctrl C nele, auxiliar, vou clicar na tabela dinâmica, analisar, tabela dinâmica. Veja que o nome está tabela dinâmica 1. Eu vou deletar isso aqui, vou dar Ctrl V e vou dar Enter. Beleza? Agora eu preciso trazer este número que está aqui para este local aqui. Como é que eu vou fazer, pessoal? Bem simples, ó. Eu vou vir em inserir e vou vir aqui em caixa de texto, tá? Vou clicar e vou abrir essa caixa de texto mais ou menos o tamanho da minha forma. Bacana? Dessa forma aqui. Clico sobre esta caixa de texto. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque ela tá branca, tá? Ó, ela é uma imagem branca, eu quero deixar ela transparente. Então, eu clico aqui, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Agora ela ficou como se fosse tipo invisível, tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e já vou deixar uma aqui também ao lado. Certo? Posso até diminuir um pouquinho o tamanho das duas, dessa forma, e beleza. Agora, pessoal, eu preciso que a sua barra de fórmulas esteja aparecendo aqui. Se não estiver aparecendo, ó, você vem aqui em exibir, isso aqui vai estar desmarcado, você vem aqui em marca, beleza? Clico sobre essa caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual e vou lá na aba auxiliar e aponto a célula onde eu tenho a duração média das ordens de serviço e dou Enter, certo? Agora eu centralizo, aumento o tamanho, negrito e a cor que você desejar, beleza? Só que isso aqui e isso aqui, eles estão soltos, né? Para juntar os dois, mesmo esquema do ícone, ó. Clico na caixa de texto, segurando o Ctrl, clico na forma, botão direito, agrupar e agrupar, certo? Aí sim, ó, virou uma coisa só. Depois, se eu quiser mudar de lugar, fica muito mais fácil, tá? Bacana. Qual que é o meu próximo indicador? Total de ordens de serviço, tá? Bom, eu sei, por padrão, que na minha base, uma coluna que ela vai sempre ter que estar preenchida é o número da OS. Então, eu posso pedir para que ele conte os números de ordem de serviço, né? Então, 1, 2, 3, 4 e vá contando. Então, eu vou utilizar ela como padrão. O que eu vou fazer? Vou selecionar essa primeira tabela dinâmica, Ctrl C, eu vou deixar uma coluna de espaço, tá? Isso vai ser um padrão nosso, e vou dar Ctrl V. Aqui ele está trazendo a média de duração, vou jogar fora. Vou pegar o número de OS e vou jogar aqui em valores. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai somar, né? Ele vai querer somar 102 mais 103, não é isso que eu quero. Eu quero que ele conte. Então, aqui em soma eu vou dar um clique com o botão esquerdo, configurações do campo de valor e vou escolher aqui, ó, contagem. Ok. Prontinho, ó, 2. Vou pegar esse nome aqui, que é o total de OS, Ctrl C, e vou renomear essa tabela dinâmica. Belezinha. Agora, pessoal, confiro aqui se a opção já está, ó, mostrar como 0, por isso que eu editei aqui na primeira, tá? Então aqui mantém, por isso que eu não preciso refazer essa configuração. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui no meu dash, a minha caixa de texto já está aqui prontinha, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, venho aqui na aba auxiliar e aponto aqui a contagem do número de OS. Beleza? Para que eu não repita a formatação, o que eu faço? Eu clico dentro dessa forma, clico no pincel de formatação e aponto ali, ó, prontinho. Então, os meus dois primeiros indicadores, eles já estão prontos, beleza? Beleza. Agora, a gente sai de cartões e vai para a quantidade por mês. Aqui na nossa base, eu vou fazer a seguinte alteração, tá? Na data de solicitação, então eu dou solicitações para o mês 7. Eu vou colocar aqui uma como se fosse para o mês 8 e como se tivesse acabado no mês 8, tá? E vou atualizar isso aqui.
Para quê? Para que nosso gráfico pelo menos tenha 2 meses ali para se comparar. Aí eu vou copiar essa tabela dinâmica da contagem do número de OS, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Vou limpar ela. E o que eu quero saber nesse gráfico? Quantas ordens de serviços estão sendo abertas por mês? Beleza? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou vir aqui na minha base e vejo que na coluna K eu tenho o mês, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir na aba auxiliar, vou pegar o mês e vou trazer para linhas. Então ele lista para mim os meses que eu tenho ali naquele momento e pego o mês e trago para valores. Então ele fala, ó, em julho você teve uma, em agosto você teve uma. Exatamente o que está na nossa base. Bacana? Já vou renomear essa tabela dinâmica, quantidade de OS por mês, para que a gente não se perca depois. E o que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar nesta tabela dinâmica, analisar gráfico dinâmico. Neste momento, pessoal, recomendo que você utilize ou colunas ou linhas, tá? Beleza? Beleza. Neste caso aqui, eu vou optar por utilizar linhas com marcadores, mas poderia ser colunas aqui tranquilamente. Mas eu gosto do gráfico de linhas, tá? Então, vou vir em linhas e vou selecionar essa opção aqui, ó, linha com marcadores, e vou dar OK. Bacana? Bacana. Aí eu preciso fazer algumas configurações iniciais aqui no nosso gráfico. A primeira é, eu não preciso de legenda. Eu não preciso de título. Por que você não precisa de título? Porque eu já tenho um espaço aqui. Eu já tenho um espaço com o título. Certo? Eu não preciso desses botões aqui aparecendo. Então, eu clico sobre o gráfico, analisar, mostrar barra ocultar e desmarca este ícone aqui chamado botões de campos. Ok? E eu preciso fazer com que o meu gráfico sempre comece do zero, tá? Então, eu vou clicar aqui neste número, botão direito, formatar eixo. Vai abrir essa opção para mim, aqui eu tenho limites, eu tenho o mínimo e o máximo. Esse zero aqui, ele está automático, então tem vezes que ele vai sair do zero, vai para 1, vai para 2, vai para 3. Eu não quero isso, então eu deleto isso aqui, digito o zero e dou Enter, para que esse zero fique fixo e meu gráfico sempre comece do zero, ok? E deleto. Deleto essas linhas passando aqui no meio. E, né, veja que o meu gráfico ele tem um fundo branco, não quero isso. Então clico sobre o meu gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Ok? Beleza, pessoal. Agora, eu venho aqui clico no gráfico, venho aqui nesse mais, ó, elementos do gráfico e marco aqui, ó, rótulo de dados. Então, veja que, se eu aumentar aqui o tamanho, ó, ele me mostra, né, quantas ordens de serviço tiveram ali naquele mês. Aí depois, né, pessoal, se você quiser mudar o contorno, né, você quer, eu quero colocar aqui uma cor amarela, uma cor verde, ó, por exemplo. Não tem problema, tá? E se você quiser mudar as cores do marcador, ó, é só dar 1, 2 cliques. Ele vai abrir essa janela de formatar série. Você vem aqui no baldinho, vem aqui em marcadores, ó. Opções de marcador. Você pode vir aqui em interno e aumentar o tamanho do marcador, né? Você pode vir aqui em preenchimento, ó, e mudar a cor do preenchimento aqui no baldinho, ó. Tá? E você pode vir em borda e mudar a cor da borda também, ó. Certo? Então, eu fiz aqui uma salada só para demonstrar o conteúdo para vocês, tá? Mas você escolhe a cor que você quiser. Depois disso, você pode também aumentar aqui o tamanho dos meses, né? Para que fique padronizado. Aqui eu vou deixar tudo no tamanho 12. Tá? E vou dar um Ctrl X, né? Deixa eu colocar o negrito aqui. E vou dar um Ctrl X para recortar esse gráfico. Vou lá no meu Dash. E vou colocar ele aqui, ó. Opa, acabei pegando a coisa errada. E vou colocar ele aqui. Certo? Prontinho. Sempre verifico se eu já renomeei essa tabela dinâmica. Já renomeei. E aí a gente vai para o próximo gráfico. O próximo gráfico é status das OS, tá? Na nossa base, a gente tem uma coluna chamada status, tá? Eu vou mudar esse status aqui, por exemplo, para em análise, tá? Só para a gente ter 2, pelo menos. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai copiar essa tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V. E vou jogar isso aqui fora, tá? E vou trazer essa coluna chamada status, tá? Então, eu vou pegar aqui status, vou jogar em linhas, e vou pegar status e jogar em valores, certo? Status, eu gosto de utilizar este gráfico aqui, ó, que é conhecido como gráfico de barras, tá?
E para o gráfico de barras, é legal que a gente tenha sempre as maiores quantidades primeiro e as menores quantidades depois, para que fique tipo um funil, né? E para que esse efeito ocorra, a gente precisa classificar estes números do menor para o maior. Então, eu clico nesses números, página inicial, classificar e filtrar do menor para o maior. Beleza? Então, eu vou vir aqui nesse gráfico, analisar, gráfico dinâmico, e vou selecionar o de barras. Aqueles efeitos de limpeza, pessoal, vou executar da mesma forma. Então, jogo fora a legenda, jogo fora o título, jogo fora essas linhas passando aqui, tá? Clico nesses números aqui, botão direito, formatar eixo. Sempre coloco para começar do zero e dou Enter, beleza? Retiro os botões e retiro o preenchimento e o contorno, tá? Matheus, eu ainda não entendi aquele conceito que você falou. Deixa eu deletar esse último aqui também. Eu não entendi aquele conceito que você falou de ficar do maior para o menor. Eu vou forçar aqui um resultado para vocês. Vamos supor que em análise fosse 3 aqui, tá? Só para demonstrar para vocês. Olha o que acontece com o seu gráfico. Cadê? Aqui. Veja que em análise, pelo fato de ele ter a maior quantidade, ele sempre vai ficando em primeiro, né? Se tivesse um outro com 2 aqui, ele ficaria em segundo e esse com 1 em terceiro. Se eu classifico isso aqui, ó, do maior para o menor, ó, fica ao contrário, né? Os menores ficam em cima e os maiores ficam embaixo. Por isso que eu tenho que classificar aqui do menor para o maior, tá? Deixa eu deletar essas duas linhas que eu coloquei aqui e atualizar novamente. Beleza? Prontinho. Agora eu vou recortar isso aqui, vou lá no meu Dash e vou colar. Certo? E vou colar aqui, ó. Sempre abaixo do ícone, tá? Para que não fique feio. E sempre respeitando o padrão, né, pessoal? De tamanho e tal. Nesse caso aqui eu estou utilizando 12, para que fique claro para todo mundo, certo? E aí você pode mudar a cor da sua barra, né, pessoal? Vamos colocar aqui, por exemplo, a cor verde. Certo? Prontinho. Então, status das OS, feitinho, né? Confere se mudou o nome. Prontinho. Próximo gráfico. Análise por tipo de serviço. Então, na minha base, eu tenho, na coluna C, o tipo de manutenção, né? Que lá no seu cadastro pode ser civil, elétrica, mecânica ou outros. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar essa tabela dinâmica, Ctrl+C, Ctrl+V. Não apareceu aquela listinha aqui do lado, não tem problema. Clica na tabela dinâmica, analisar, mostrar lista de campos. Você joga isso aqui fora e traz o tipo de manutenção para linhas e o tipo de manutenção para valores, tá? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar um gráfico dinâmico novamente, só que agora o de colunas, tá? E aí é o mesmo ritual, ó. Faz para começar do zero, retira as legendas, retira o título, retira essas informações, retira as linhas passantes e retira os botões. E retira o preenchimento e o contorno de forma. E traz um número. Aumenta o tamanho para 12, que é o padrão que eu estou dando para todo mundo. O seu pode ser diferente. E beleza. E aqui, pessoal, neste número, eu vou fazer o contrário agora. Página inicial, classificar e filtrar, e do maior para o menor. Vamos forçar novamente um resultado? Vamos supor, né, que eu tenho aqui, ó, 3 manutenção mecânica, né? E uma manutenção elétrica e 2 manutenção elétrica. Beleza, vou atualizar isso aqui. Para este gráfico, né, que a gente chama aqui de gráfico de coluna, eu tenho classificado maior para o menor, porque a maior quantidade fica aqui, né, em ranking. Se eu classificasse, por exemplo, do menor para o maior, igual eu fiz no outro, aí ficaria o contrário. Então aqui eu tenho que deixar do maior para o menor, certo? Vou recortar isso aqui, vou lá no meu Dash e vou colar, certo? Prontinho, prontinho. E aí a gente pode dar uma corzinha aqui, certo? Manter o verde. E eu vou copiar este nome e vou renomear a minha tabela dinâmica, não se pode esquecer disso, certo? E vou retirar aquelas informações da minha base aqui. Ok? Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Esqueci de atualizar para retirar aquelas informações. O que a gente vai precisar fazer agora? Eu tenho aqui o top 5 OS mais demoradas em dias, tá? O que isso significa, pessoal? Na nossa base, a gente tem o número de OS, certo? Bacana?
E aí, vai ter aquelas OS que demorar por algum motivo. Falta de peça, falta de vontade de fazer, enrolação, alguma coisa acontece para aquilo demorar, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente quer saber quais são as 5 que mais demoraram para que aquilo não se repita, tá certo? Então, em auxiliar, vou copiar essa tabela dinâmica, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aí, vou jogar linhas fora, valores fora. Vou pegar o número de OS e vou jogar em linhas. E vou pegar a duração da OS e jogar em valores, certo? Aqui a gente vai precisar fazer algumas classificações. Primeiro, a gente vai colocar para classificar do maior para o menor, para que de fato fique um ranking, já que a gente vai utilizar o nosso lindo e maravilhoso gráfico de colunas, tá? E aqui em rótulos de linhas eu venho aqui em valores, tá? E eu coloco aqui, ó, essa opção chamada 10 primeiros, tá? Aqui ele vai perguntar se a gente quer os primeiros ou os últimos itens e qual que é o ranking, se é top 3, se é top 2, se é top 1, se é top 7. Eu vou colocar aqui 5, que eu quero um top 5. Ele vai perguntar qual campo eu quero somar, nesse caso aqui é a soma de duração das OS. Eu vou dar OK. Pronto, acabei de criar um ranking aqui. Olha o que vai acontecer, pessoal. Eu vou forçar aqui alguns números, tá? Não faça isso em casa. 8, 7. E vou colocar aqui algumas OS. Ó. Vou forçar mesmo, tá? Olha o que acontece quando eu atualizo isso aqui. Ó. Ele colocou aqui, né? E quando eu chamo o gráfico, ó, ele ranqueia para mim. Né? Mas, Matheus, me tira uma dúvida. Ó. Eu tenho, beleza, o top 1, o top 2, o top 3, o top 4. Beleza. Mas, ó, você falou que é top 5. Como é que eu tenho aqui 4, 5, 6, 7? Porque essas OS com 4 dias, elas estão empatadas em quinto lugar, né? Se eu coloco alguém aqui, por exemplo, com 6 e aqui com 5, deixa eu atualizar aqui novamente, olha o que vai acontecer, ó. Some, tá? Porque eu não tenho empate lá no quinto lugar, ok? Deixa eu deletar essas informações aqui, para que continue a minha linda e bela função rodando ali, ok? Beleza. E aí, eu saio deletando legenda, saio deletando título, faço o meu gráfico sempre começar do zero, tá? Retiro ali os botões, deleto aqui, deleto ali, coloco no tamanho 12, coloco aqui novamente no tamanho 12 e retiro o fundo. Recorto, base, cadastro, dashboard e coloco aqui. Maravilha. E coloca a cor que você acha que deve ser colocada nesse gráfico. E vou copiar esse nome aqui e renomear a minha linda e bela tabela dinâmica. Prontinho. Agora, pessoal, a gente já tem, né, basicamente tudo pronto aqui. Só que ainda faltam os nossos filtros, tá? E para colocar esses filtros, pessoal, é bem tranquilo. Ó. Você vai vir aqui na aba auxiliar, vou lá na minha... Poderia ser qualquer tabela dinâmica, mas eu vou começar pela primeira para ter um padrão, tá? Clicar na primeira, analisar, inserir segmentação de dados. E aqui eu vou querer, vamos lá, por ano, quero filtrar por ano, quero filtrar por mês, quero filtrar por número de OS, quero filtrar por foi planejado ou não e deixa eu ver que eu posso, mas por tipo de manutenção. Vou dar OK. Então, esse aqui ó, são os nossos 5 filtros, tá? Então veja o que acontece. Ó. Qual que foi a média de duração de OS em julho? Opa, 4 em agosto também, porque ambas foram 4, tá? Quantas manutenções aqui, ó, presta atenção nesse lado aqui, ó. Quantas manutenções foi não planejada? 1, 2, tá? Então, os filtros, a segmentação é um filtro. Então, quando eu clicar aqui, ó, quantas manutenções não foram planejadas? Vai mostrar o número para mim. Quantas manutenções foram planejadas? Se eu clico no x, ele mostra tanto a não quanto o sim, né? Se eu clicasse aqui em manutenção elétrica, quantas OS foram para manutenção elétrica? Quantas OS foram para manutenção mecânica, tá? Só que ainda a gente precisa realizar alguns ajustes nesses carinhas aqui, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou alinhar todos eles aqui. E eu vou fazer a seguinte configuração. Vou clicar no primeiro segurando Ctrl, vou selecionando os outros. Botão direito, configurações da segmentação de dados, tá? E vou marcar essa caixinha aqui ó, de ocultar itens sem dados. E vou dar OK, certo? Primeira configuração feita com sucesso. Agora, pessoal,
eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso conectar todas as segmentações com todas as tabelas dinâmicas, porque como eu puxei da primeira, ele só está mexendo na primeira. Então, vou demonstrar o que isso aqui faz. Ó. Veja a contagem de número de OS, tá? Foi planejado ou não. Ó. Botão direito, conexões de relatório. Ele vai mostrar para mim ó, todas as tabelas dinâmicas. E veja a importância de eu dar o nome para as tabelas dinâmicas. Porque se eu não desse o nome, ia estar aqui tabela dinâmica 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que a gente nomeia. Então, vou linkar esse foi planejado aqui ó, com contagem do número de OS. Ó. Cadê? Contagem do número de OS, que é aquele primeiro. Total de OS. Ok. Então, ó, não planejado, foi uma. Planejado, foi uma. Se eu clico no x, é um total de 2. Nesse caso aqui, eu quero todas essas linkado com todo mundo, tá? Então, ó, conexões de relatório. E eu vou vir aqui e vou sair conectando, ticando todas as caixinhas para todo mundo, ó. Para todas as segmentações, ó. Tico, tico. E ok, vou fazer isso com a próxima. Ó. E saiu marcando. Conexões de relatório. E saiu marcando. E o mês é a mesma coisa. Certo? Se eu venho, eu seleciono, posso selecionar individualmente, mas posso selecionar também junto, tá? E eu venho aqui em opções, ó, eu tenho aqui alguns layouts, tá? Posso montar o meu também, mas vamos deixar esse aqui padrão, tá? E agora eu seleciono todos eles e dou Ctrl X para recortar. Vou lá no meu Dash e dou Ctrl V. Neste exato momento, pessoal, eu vou alinhar. Ó. Primeiro eu quero o ano, depois eu quero o mês, depois eu quero, por exemplo, o tipo de manutenção, certo? E depois eu quero se foi planejado ou não. E depois eu quero por número de OS. Certo? Então, conforme eu for clicando aqui, ó, deixa eu retirar para vocês verem melhor. Conforme eu for clicando aqui nos meses, ó, ele vai mostrar as informações do mês de julho, as informações do mês de agosto, tá? As que não foram planejadas, as que foram planejadas, por número de OS, ó, certo? E agora, Matheus, como é que eu mantenho isso aqui funcionando, tá? Venho aqui em base e vamos cadastrar uma nova OS, OS 104, trocar parte elétrica, tipo de manutenção elétrica, foi algo planejado, foi algo lá na manutenção, começou no dia 1 de 9 de 2021 e acabou no dia 5 de 9 de 2021. E isso aqui foi concluído com atraso. Se eu venho aqui no meu Dash, pessoal, não apareceu ainda essas informações. Por quê? Porque eu preciso atualizar a minha base. Como é que eu atualizo, Matheus? Clica na base, Design, atualizar e atualizar tudo. Após você ter feito isso, aí sim vai aparecer as informações, por exemplo, de dados do mês de setembro, certo? E aí você vai conseguir ter uma visão geral. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, chega aqui ao fim mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que isso tenha sido útil para você. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Meu LinkedIn está no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por tudo, até a próxima e tchau, tchau.